Oi, tudo bem? Hoje nós já estamos ao vivo, quanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal no YouTube também. Vamos trazer um estudo para vocês hoje aqui sobre abominação, uma coisa muito polêmica, abominação. Muitas pessoas têm procurado muito sobre esse assunto e hoje nós vamos estar trazendo um estudo para vocês sobre abominação. O que você acha que é abominação? É tudo aquilo que Deus desagrada. Abominação é tudo aquilo que Deus tem entristecido o coração de Deus. Então, para você que se encontra ao vivo conosco, agora aqui no Facebook, Instagram e pelo nosso canal no YouTube também, pode ir lá procurar Pastor Márcio no canal no YouTube. Vamos dar mais um estudo aqui para vocês hoje. Ao estudo, ao vosso coração, aqui dentro da palavra de Deus. Vamos pedir a Deus para falar com você nesse momento. Nós já vamos começar a interceder ao Senhor nesse momento, para a gente começar a ministrar esse estudo. Deus querido, Deus de glória, nesse momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor que venha abençoar todos que estão aqui conosco no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube, meu Deus querido, meu Deus amado, venha abençoar, Senhor Jesus, os teus filhos. Deus querido, Deus de glória, venha falar profundamente aos vossos corações, venha falar profundamente na vida de cada um, Senhor Jesus, nessa noite. Deus querido, Deus de glória, eu creio, Senhor Jesus, nesse momento, Pai querido, Pai amado, que o Senhor Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, ao nosso entendimento. Meu Deus querido, meu Deus amado, que de mim, Pai, não venha sair nada, porque de mim não sai nada, mas do nosso Deus ainda sai virtude hoje nesse ensinamento, meu Deus, nesse estudo que nós vamos começar a fazer. Deus querido, Deus de glória, eu tenho certeza que o Senhor Deus falará conosco a partir de agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor Jesus, já os teus filhos que estão conosco. Venha, Senhor Jesus, falar profundamente aos corações. Venha, Senhor Jesus, falar profundamente, Senhor Jesus, com todos que estão aqui já, em nome do Senhor. E eu falo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor Deus fala com todos a partir de agora. Abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios 17. Provérbios 17, versículo 15. Provérbios 17, versículo 15, que a palavra já diz assim: O que justifica o ímpio é o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus aqui já está nos falando, primeira coisa, sobre a abominação. Uma coisa que tem que ser retirada da nossa casa, da nossa vida, da nossa história. Uma coisa que tem atrapalhado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas ao precipício, tem destruído a vida de muitas pessoas. Deus está falando aqui, a abominação, ela é uma coisa que atrapalha a vida de todos. Se você é justo dentro da sua casa e o seu marido for abominável aos olhos do Senhor, a sua vida contra dele irá travar. Se aquelas pessoas que na maioria das vezes estiver cometendo abominação diante do Senhor, por causa do erro de uma pessoa, como diz a Bíblia, todos estão pagando. Por causa do erro de uma pessoa dentro de casa, todas as pessoas pagam. Diz aquele ditado que o justo paga pelo pecador. Então o que eu falo para você nessa noite? Muitas pessoas têm penado dentro da sua casa por causa da rebeldia de marido, de filho, por causa da abominação que tem cometido diante do Senhor, e Deus entristece, na maioria das vezes trava a bênção de todos. Abra sua Bíblia aí também, já no livro de Provérbios 20, versículo 10, que a palavra também diz assim: duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma como a outra. Você viu que todos são pesados diante do Senhor. Se o abominável, se o ímpio, se o miserável, na maioria das vezes está dentro da casa travando a sua bênção, então por causa de um você é medido da mesma maneira diante do Senhor. Se aquela pessoa que tem travado a sua vitória, a sua bênção, você está sendo pesado da mesma maneira, e na maioria das vezes diante do Senhor você está sofrendo a abominação que aquela pessoa está cometendo. Vamos já para cá também, para o livro de Provérbios 15, versículo 26 também. A palavra também diz assim:
Provérbio 15, versículo 26, que diz assim: aleluia. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Muitas pessoas hoje em dia têm tido os pensamentos grotescos, pensamentos maus, pensamentos desagradáveis aos olhos do Senhor, coisas que na maioria das vezes têm muito entristecido o coração de Deus. Muitas pessoas falam, mas Deus não está me vendo, tá sim. Deus te vê, Deus sonda os pensamentos. Satanás não é capaz de ver seus pensamentos, mas Deus sim. Deus, na maioria das vezes, está vendo quando você está desejando que seu irmão fracasse. Deus está vendo na maioria das vezes quando você está torcendo, quando você não está acreditando quando Deus está falando. Deus está vendo na maioria das vezes quando você está sofrendo diante de muitas situações. Então, isso é abominável para o Senhor, os pensamentos maus. Tem o ditado da minha mãe que fala o seguinte: o que você vê, você deixa lá. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas têm sofrido muitas coisas, muitas abominações por causa dos pensamentos maus. Mas aquelas pessoas que são limpos de coração diante do Senhor, esses são aprazíveis diante de Deus. Sempre Deus vai o justificar. Aquelas pessoas que andam em retidão, que andam em situações agradáveis aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia também no livro de Provérbios 12:12, que a palavra de Deus diz assim: deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Então, todas as pessoas que fazem maldade, que são abomináveis diante do Senhor, elas vão cair dentro das suas próprias redes, elas vão cair diante das suas próprias abominações. Então, isso são coisas mal diante do Senhor. Então, o que Deus fala? Mas a raiz do justo produz o seu fruto. Então o justo, ele é reconhecido por quê? Pela sua raiz. Então Deus, ele está falando comigo e com você nessa noite, que nós, por mais difícil que nós vivemos nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão terrível, continua justo, tá? Continua praticando a justiça, continua praticando o bem. Não se confunda com as coisas do mundo, não se confunda com as abominações, não se confunda com as coisas erradas, não vai entrar nas coisas erradas por causa de muitas situações, tá, meus amados irmãos? Abra sua Bíblia também aí logo lá no livro de Provérbios 11, versículo 20. E nós estamos entrando até o ponto que Deus determinar que nós vamos entrar, para chegar em muitas abominações que tem parado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido paradas, na maioria das vezes, por causa de ter sido travado pela sua batalha na mente, pelos pensamentos pecaminosos, pelas coisas que na maioria das vezes tem paralisado a tua vida, ter paralisado a tua história diante do Senhor. Muitas pessoas têm sido pegas pela batalha da mente, muitas pessoas têm sido pegas pelo inimigo em processo de destruição. Então o que eu falo para você? Simplesmente uma coisa nessa noite: o inimigo, ele tenta muito, ele tenta de toda maneira a confrontar a sua mente por causa disso, porque se ele corromper a sua mente, você vai se tornar um abominável diante do Senhor. Se ele tentar corromper a sua mente, você só vai pensar o mal, você só vai pensar em destruição, você nunca vai crer em restauração, você só vai pensar em destruição, sofrimento, angústia, dor. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite, que nós nessa noite temos uma batalha na nossa mente, que nós temos que paralisar os ataques de Satanás contra nós. Amém? Então vamos olhar aqui no livro de Provérbios 11, versículos 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Então, todas as pessoas perversas de coração diante de Deus, eles se tornam o quê? Abominável, assassino, miserável, mentiroso. Essas pessoas se tornam abomináveis diante do Senhor. Essas pessoas que pervertem o direito das pessoas, que traz abominação, que traz coisas, que traz engano, que são pervertidos o vosso coração. Isso é uma abominação muito grande diante do Senhor. Aleluia. Mas quem são perfeitos, que andam em retidão diante de Deus, esse sim, Deus olha para ele e fala assim: esse é o meu filhinho amado. Então, nós estamos andando mais depressa nesse estudo, porque esse estudo é grande e a gente vai chegar em muita situação de coisas que tem travado muito a vida das pessoas, tá? Então, nós vamos estar indo mais um pouquinho adiante. Provérbios 16, versículo 5.
Provérbio 16, versículo 5, que diz assim: abominação para o Senhor são todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Você percebeu o seguinte? O que são pessoas altivas? O que vocês acham? Você que está na live, que querer participar conosco, que querer mandar a sua pergunta, que querer mandar a sua opinião para nós, você sabe o que são pessoas altivas de coração? Pessoas que têm pensamentos altivos são pessoas soberbas, tá? Essas pessoas diante de Deus são abomináveis. Essas pessoas diante de Deus, ainda que elas tentem juntar, dando tombo nas pessoas, ela nunca vai para frente. Então, diz o seguinte: aquelas pessoas altivas que querem ver a sua queda, que quer ver a sua destruição, ela vai tentar de um lado e vai cair para o outro. Aquela pessoa que tem os olhos altivos, que deseja o que é seu, que torce para você fracassar, que torce para você ser destruído, que torce para você fracassar em todas as situações. Dessas pessoas diante de Deus, elas pagarão muito caro diante da muita situação. Essas pessoas que têm torcido pelo teu fracasso. Tem muita gente invejosa, principalmente o invejoso. O invejoso, ele sempre vai torcer para você fracassar. Ele sempre vai torcer pelo que é seu. Mas eu estou falando para você simplesmente uma coisa: essas pessoas, mesmo que ele tente, ele vai ser sempre abominável diante do Senhor. E o Senhor Deus nunca deixará que ele vá para frente. Sabe por quê? Porque sempre ele vai querer o que é seu. E isso são abominação diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui para o provérbio também, que fica aqui no provérbio 28. Para a honra e glória do nome de Jesus. Provérbios 28. Provérbio 28, versículo 9. Que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até o seu coração será abominável. Então, muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus e não têm acreditado, não têm dado crédito nessa palavra aqui, ó. Então, ele finge acreditar na palavra, no que você está pregando, mas o seu coração, os seus ouvidos, a sua boca, tudo dele é abominável diante do Senhor. A sua oração, ela fica abominável diante de Deus. Tem pessoas hoje em dia que são muito incrédulas, tem pessoas hoje em dia que são de várias maneiras, tem pessoas hoje em dia que elas só acreditam no que elas estão vendo, tem pessoas hoje em dia que não, mas Deus fala uma coisa para mim e para você, ó. A palavra da lei é a palavra de Deus, tá? A palavra que está escrita na Bíblia. Essa você tem que acreditar, porque essa foi o que o Senhor Deus determinou. E muitas pessoas não têm acreditado na palavra de Deus. Muitas pessoas não têm acreditado no que Deus tem falado. Muitas pessoas não têm acreditado no que Deus tem mandado. Muitas pessoas não têm acreditado no que Deus tem determinado sobre a sua vida e sobre a tua história. Muitas pessoas têm duvidado no poder de Deus de várias maneiras, e essas pessoas se tornam abomináveis diante de Deus. Muitas pessoas que mentem, muitas pessoas que fazem coisas erradas por trás, e essas pessoas se tornam abomináveis. Até a sua oração, ela não chega diante de Deus, ela fica abominável aos olhos do Senhor. Então, muitas pessoas que estão mentindo, fazendo coisas erradas diante de Deus, fazendo tudo pelas costas, muito cuidado. Você está se tornando uma abominação diante do Senhor, sem você entender. Muita gente pergunta para Deus dessa maneira: Senhor, mas por que a minha vida está travada? Senhor, por que a minha vida está travada? Não quer mudar o coração? Você acha que como que Deus vai destravar a sua vida? Deus, o homem vai até olhar a sua aparência de bom mocinho, mas Deus vai conhecer o seu coração. O homem vai até julgar você. Ah, tá, aquela pessoa ali, ela tem a presença de Deus, mas Deus vai falar: não, ele é abominável diante de mim, porque ele mente, ele rouba, ele faz todo tipo, ele adultera, faz todo tipo de coisas erradas pelas costas, e o homem está julgando ele pela aparência, e eu estou julgando ele pelo coração. Amém? Vamos seguindo para frente, para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Vamos lá para o livro de Levítico, tá? Hoje nós vamos explicar muitas abominações que estão sendo cometidas diante do Senhor, muitas abominações que estão sendo cometidas diante de Deus e que muitas pessoas têm até muito questionado. Abominações terríveis aos olhos de Deus, que Deus, na maioria das vezes, nem perdoa esse tipo de abominação. São abominações críticas diante de Deus, tá? Então, já vamos lá para o livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 13. Aqui no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, que a palavra de Deus diz para mim e para você assim, ó. Quando também o homem se deitar com outro homem, como
com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue e seu sangue será o quê? Sobre ele. Muita gente tem até questionado, assim, diante de muitas situações, sobre o homossexualismo. Você já está vendo aqui que Deus ele já condena o homossexualismo quando um homem deita com outro homem pensando que é mulher. E isso é o que? Abominação diante do Senhor. Quando uma pessoa ele tenta, não adianta, Deus fez homem e mulher. Aí muitas pessoas perguntam para mim bem assim, ó. Muitas pessoas chegam em mim e falam dessa maneira: mas você também tem filho? Sim, eu tenho filho, mas o certo você tem que pregar para o teu filho. E se ele seguir o caminho errado, vai ser ele e Deus. Mas você tem que falar o certo para ele. Você sabe por quê? Porque se você vê o seu filho entrando no errado e você não corrigir, e ele vier a morrer naquele pecado, o sangue dele é cobrado sobre você. Tá? Ah, mas ele escolheu, tem coitadinho, mas você tem que falar para ele que aquilo é errado diante de Deus. Quando um homem deitar com outro homem pensando que é mulher, isso é abominação perante aos olhos do Senhor. E isso se você continuar passando a mãozinha na cabeça diante dessa situação, essa pessoa vai vir a padecer e o sangue será cobrado. Vamos ler no livro de Levítico 18, versículo 13. Livro de Levítico 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Que a palavra de Deus fala assim, ó: com varão não te deitará, como se fosse mulher, a abominação é. Então o que acontece? Homem com homem, isso aí diante de Deus não tem como, tá? É uma abominação muito grande e a Bíblia está condenando. Não tem como, a palavra de Deus condena esse tipo de situação. Aí muitas pessoas hoje em dia falam: mas lá em Sodoma as pessoas andavam assim, assado, sim. Por isso que Deus destruiu aquela cidade, porque naquele tempo aquilo cheirava mal às narinas do Senhor, e o Senhor Deus desceu o fogo do céu e consumiu aquelas pessoas por causa do homossexualismo. Então o que eu quero falar para você nessa noite? Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus ela é bem clara, tá? Se a pessoa querer continuar no seu pecado, ela vai continuar no seu pecado. Só que você pregar para ela que ela está errada, você tem que pregar. Certo, meu amado irmão? Certo, minha amada irmã que está na live nessa noite? Você não pode ver uma abominação e não pregar a palavra de Deus. Mas está começando dentro da minha casa, minha filha virou lésbica, assim. Você tem que pregar para ela que aquilo não é certo. Se ela querer continuar no seu pecado, o sangue dela, se ela vier a aparecer, o sangue dela já não será cobrado diante de você. Mas agora, se você falar, se você deixar ela naquele pecado e não corrigir ela, e ela vier a morrer igual o seu filho, se o seu filho entrar no homossexualismo e vier a morrer naquele pecado sem você falar, o sangue dele será cobrado. Amém? Vamos ler também já no livro de Levítico 18, 23, que diz, a palavra de Deus diz assim: nem te deitará com um animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar-se com ele, confusão então o que acontece? Muita gente aí que tem feito sexo com animal, com cachorro, com cabrito, com vaca, e isso é abominação diante do Senhor, tá? Então Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então o que acontece? Essa situação aí são abomináveis diante do Senhor e são condenadas muito aos olhos do Senhor. E Deus não perdoa esse tipo de situação. E muitas pessoas vêm questionar muito para nós e falar bem assim: pastor, mas o mundo hoje, isso, todo mundo tem um livre-arbítrio, mas pregar a palavra de Deus, você não vai deixar de pregar e ver a pessoa não errada e você não pregar, não é verdade? Todo mundo tem um livre-arbítrio de plantar, mas todo mundo tem um livre-arbítrio de quê? De colher, não é verdade? Então o que eu quero falar para você que está aqui na live nessa noite: se você vê o seu irmão no erro, até um filho seu, tá? Corrija, fala para ele o que for verdade. Você sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você não quer que o sangue daquele filho seu caia sobre você. Aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos para frente. Abra sua Bíblia também no livro de Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Aleluia, versículo 5. Deuteronômio 22,
versículo 5. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deuteronômio 22, versículo 5. A palavra aqui também fala sobre as vestimentas, tá? Nós vamos estar falando agora sobre um pouco sobre vestimentas, que diz assim, ó: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação e ao Senhor teu Deus. Então o que acontece? Um homem que quer vestir igual mulher, que quer usar calcinha, sutiã, isso é abominação diante do Senhor. Um homem que quer pegar uma saia de mulher e vestir, isso é abominação diante do Senhor. O homem ou a mulher que quer vestir traje de homem, quer vestir calça, quer vestir, isso é abominação diante do Senhor. Deus, mas a pessoa, mas sim, a pessoa que escolhe o homossexualismo, ele vai querer vestir roupa de mulher, não é verdade? Mas você tem que, se você tiver a oportunidade de pregar para ele, você vai ter que pregar para ele e falar que isto é abominável aos olhos do Senhor. Porque se você vê o seu irmão no erro e não falar, a ira e o sangue dele será caído sobre você. Então o que acontece? Não haverá traje de homem em mulher, e nem traje de mulher vestirá o homem. O homem é homem e mulher é mulher. Isto diante de Deus. Deus fez o que? Macho e fêmea, quando ele criou ali no jardim do Éden. Então não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Então nesta noite, meu amado irmão, você que está participando desse estudo de abominação, nós estamos falando coisas que tem muito desagradado aos olhos do Senhor, e muitas pessoas têm sofrido diante dessa situação, porque na maioria das vezes não tem visto as pessoas no erro e não tem pregado a palavra do Senhor. Vamos para o livro de Deuteronômio também, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 13. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 13. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. A palavra de Deus vai falar agora sobre as feitiçarias, tá? A palavra de Deus vai falar aqui agora sobre feitiçaria, sobre encantamento, coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Muita gente aí tem deixado até a igreja para procurar coisas erradas, que na maioria das vezes isso é abominação diante do Senhor. A palavra de Deus fala assim, ó: entre ti não achará quem faça passar seu filho pelo fogo, ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável aos olhos do Senhor. Por esta abominação o Senhor teu Deus o lança fora diante dele. Perfeito será como o Senhor teu Deus então, porque estas nações que há de possuir, houve os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor Jesus, ele ensina eu e você a amar somente a Deus. Deus ensina eu e você que está aqui na live nessa noite, que decidimos prosseguir no Evangelho, a prosseguir e amar somente a Deus. Então, quem está, na maioria das vezes, procurando macumbeiro, feiticeiro, encantadores, prognosticadores, mágicos, essas pessoas são abomináveis aos olhos do Senhor, e Deus fica a ponto de vomitar essas pessoas. E, na maioria das vezes, muitas pessoas falam bem assim: ah, mas só que eu ir nesse lugar aí vai vir a resposta mais rápido. Sim, pode até vir a resposta mais rápido na sua vida, mas Satanás vai estar te dando com a mão e arrancando com 3 de você depois. Então, essas situações diante de Deus, isso é abominação aos olhos do Senhor. Quem mexe com feitiçaria, quem procura essas coisas, quem procura espírito de morto, quem consulta mortos lá no centro, dizendo que vai consultar aquele parente seu que morreu, quem faz passar filho pelo fogo, quem faz oferenda de filho para Satanás, essas pessoas são abomináveis diante do Senhor teu Deus. Então, o que eu falo para você? Aquelas pessoas que têm procurado, não, eu vou procurar aquela cartomante prognosticadora, aqueles cartomantes que
que lê a sua mão, vai ler a minha sorte, Satanás está lendo a sua sorte e te derrubando lá atrás. Sempre o inimigo vai estar tentando mentir para você. O único que é justo e verdadeiro é Jesus Cristo. Então o que eu tenho para falar para você nessa noite? Muitas pessoas que têm tentado buscar em situações, em coisas erradas, têm fracassado. Porque quando Deus tem alguma coisa para você, não precisa você buscar macumbeiro, não precisa você buscar feiticeiro, não precisa você buscar adivinho, não precisa você buscar cartomante. O que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia, porque nós servimos um Deus vivo e real, que tudo que Ele fala na nossa vida, Ele cumpre. Um Deus que fala, faz e acontece. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Então o que acontece? Deus ele fala que essas situações elas são abomináveis diante do Senhor. Pastor, e se a pessoa procurar esse tipo de coisas aí para me prejudicar, por exemplo? Muita gente tem procurado muitas situações. Mas a pessoa tem trabalhado contra mim com feitiçaria, irmão. Não preocupa, tá? A pessoa está trabalhando contra você, você serve o Deus vivo que quebra tudo isso, tá? Ela fez uma grande bruxaria que eu não ando, Deus quebra. Fez uma grande maldição na minha vida que tudo para mim é travado, Deus quebra. Ele fala assim, ó, justo e perfeito, você tem que ser igual a Deus, você tem que confiar no Senhor, porque a partir do momento que você confia no Senhor, todas as abominações, todas as coisas que as pessoas fazem errada contra ti, nenhuma prosperará contra a tua vida. Muitas pessoas têm procurado para nós nessa muita situação assim, pastor, mas Deus essa noite está falando o seguinte, não tem aí, tá? Você tem que confiar verdadeiramente no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento, e Jesus vai começar a mudar a sua situação. Não tem situação de meio termo com Deus. Você crê ou você crê. Se você estiver, na maioria das vezes, em cima do muro, você que na maioria das vezes tem sofrido em cima do muro, que você acha que é uma situação difícil, Deus está falando para você nessa noite. Muita gente tem feito feitiçaria para as pessoas por inveja, muitas pessoas têm feito feitiçaria porque não gosta da sua cara, não gosta de você, muitas pessoas têm feito isso, feito aquilo. Essas pessoas até procurou algum espírito de morto, alguma entidade, mas eu tenho certeza que o maior Deus que está com você, que é o Deus vivo, Ele está sempre pronto para te livrar e te proteger e fazer de você uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Deus está pronto para te abençoar. Não tenha medo desse tipo de gente, tá, meu irmão? Mas não, sim, eles vão tentar de toda maneira parar a tua vida, parar a tua história, mas você não pode parar no meio do caminho por causa de uma feitiçaria, por causa de um encantamento, por causa de qualquer coisa. Se aquela pessoa fez algum mal para você, se aquela pessoa tentou te destruir, prossegue em frente, porque Deus não fez você para olhar para trás, Deus fez você para olhar para frente. Muitas pessoas hoje em dia têm sofrido com esse tipo de situações, com esse tipo de abominação na vida, porque tem abrido muitas brechas. Como que são as brechas? Deus fala, larga a mentira e fala a verdade, não é verdade? Larga o adultério, larga as coisas erradas, larga a murmuração, larga isso, larga aquilo, porque quando você larga essa situação, Deus está fechando as brechas na tua vida e Satanás não tem mais poder de tocar sobre a tua vida, nem sobre os teus filhos, nem sobre a tua casa. Mas se você, na maioria das vezes, estiver fazendo essas brechas, no primeiro feitiço, o primeiro encantamento que vier contra você, a primeira abominação, ela vai te pegar e te destruir. Então, nessa noite, Jesus também fala para mim e para você fechar todas as brechas que estão atrapalhando a nossa intimidade com Deus, que tem atrapalhado a nossa vida com Deus, que tem atrapalhado nós de prosseguir. Para você ter ideia, como que será que o povo de Israel foi corrompido pelas brechas? Como assim? Você percebe que Moisés foi falar com Deus lá em cima do monte, né? Moisés estava lá falando com o Senhor lá em cima do monte. Deus deixou ele 40 dias lá em cima. Quando Moisés voltou, aquele povo, todo mundo já estava corrompido e já estava adorando um bezerro de ouro, já estava todo mundo voltado para a idolatria. Você percebeu uma grande brecha? Deus ele fala que nós temos que amar o que? Somente a Deus.
Nós temos que amar somente a Deus. Nós não podemos amar, não, aquele jogado. Não, nós não podemos idolatrar ninguém. Nós temos que amar ao Senhor, nosso Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós temos um presidente muito bom, um presidente que talvez nós temos um presidente no Brasil ou nos Estados Unidos, aonde for. Você não pode idolatrar, não é verdade? Você tem que amar somente a Deus. Ele é uma autoridade de Deus colocada lá, mas você não pode idolatrar e nem rastejar para ele. Então, se você gosta de um jogador, você não pode idolatrar ele. Você tem que amar somente a Deus. Amém? Vamos para o livro também aqui de Deuteronômio 12, versículo 31. Vai ganhar tempo, porque o nosso estudo é meio longo, tá? 12, versículo 31. Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. A palavra de Deus assim, ó. Assim não fará o Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram ele a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Então o povo de Israel, eles fizeram tudo que era abominável diante do Senhor. Eles começaram a se corromper. Eles começaram a entrar por feiticeiro, por encantamento. Passaram seus filhos pelos fogos. Mas Deus nessa noite está falando para nós nessa noite. Não entra, tira todas as brechas da tua vida que tem atrapalhado você, porque o inimigo nesses últimos dias, nessas últimas horas, ele não está de brincadeira com ninguém. O inimigo tem entrado, tem destruído, tem feito o escarcéu na vida das pessoas, tem destruído de toda maneira, porque coisas que Deus tem aborrecido diante do seu povo. Tem pessoas hoje em dia que falam bem assim, ó, quem sabia que hoje nós vivemos a geração do mimimi? Ai, tá me batendo. Ai, meu Deus do céu, falou palavra dura comigo, nunca mais eu vou pra igreja. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, não, falou uma coisa difícil, nunca mais eu vou procurar Deus. Nunca mais eu vou naquela igreja. Ah, isso e aquilo. Meu irmão, a primeira coisa que Jesus está falando para você, conserta a tua vida. Porque quando a palavra de Deus, se você tiver consertada a tua vida, quando a palavra de Deus for falada com você, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Quando a palavra de Deus for pregada na tua vida, você não tiver com nada, nenhuma brecha na sua vida aberta, aleluia, para a honra e glória do Senhor, aquilo não vai estar te atrapalhando. Mas sempre... Você já viu que as pessoas que mais reclamam são as que mais andam erradas? Quem já viu isso? Quem, na maioria das vezes, tem mais reclamado de Deus, tem mais reclamado da palavra de Deus, tem mais criticado a Deus, tem mais falado contra Deus, são as pessoas que querem andar no erro e não querem sair. São as pessoas que não querem largar a mentira, que não querem largar a prática do velho homem, que quer continuar sendo aquele velho homem, que quer continuar na igreja e continuar fazendo as coisas erradas, que quer continuar na igreja fazendo coisas que desagradam muito o coração. Meu amigo Rinaldo hoje está na live, aleluia, glória a Deus. Ou são pessoas que na maioria das vezes têm feito coisas que têm desagradado aos olhos do Senhor. Vai até para a presença de Deus, mas mudar diante do Senhor não quer. Vai até para a presença do Senhor, mas mudar o seu comportamento, a sua vida, não quer diante de Deus. Mas muita gente tem questionado bem assim para mim, ó. Mas não tem problema não. Eu faço alguma coisa, depois eu vou lá e peço perdão para Deus. Sim, meu amado irmão, você só está acumulando pecado na tua vida. Deus fala primeiramente, ó, muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia porque tem guardado muitos pecados. Por exemplo, adultério. Eu vou lá e peço perdão para Deus e continuo no adultério? Deus fala bem assim, confessa a sua culpa uns aos outros, vai lá e confessa ao seu sacerdote, ao seu pastor. Só depois disso, a ira de Deus sai de dentro da tua casa. Sim, muitas pessoas, na maioria das vezes, eles querem receber o melhor de Deus, mas não quer largar as suas abominações, as suas práticas erradas. Muita gente, ele quer o melhor de Deus. Ai, Senhor, abençoa minha casa, mas não quero largar a bebida. Ai, Senhor, abençoa minha casa, mas não quero largar a mentira, o engano. Ai, Senhor, abençoa minha casa, mas de vez em quando eu estou fazendo tudo de errado, do mesmo jeito do ímpio. Os ímpios são os primeiros a te criticar. Quem sabia disso? Se você for abominável e estiver na presença de Deus e fazendo coisas erradas diante do Senhor, Deus, ele está a ponto de te lançar fora pelo seu engano. Senhor, mas eu estou errando e estou pedindo perdão. Olha só como que na maioria das vezes existia um homem chamado Davi, não foi?
Davi viu a mulherzinha lá do capitão da guarda dele, muito bonita, que chamava Betseba. Ele viu ela lá e falou bem assim: rapaz, vai lá e mata meu capitão da guarda, eu vou pegar a mulher dele pra mim. Aí pensou na maioria das vezes que ele ia esconder aquela situação. Mas o que aconteceu? Ele até matou o capitão da guarda, mas a ira de Deus desceu sobre ele. Muitas pessoas hoje em dia, ele foi lá, rasgou o seu coração diante de Deus, rasgou a sua vida diante de Deus, mas a espada também, igual o Senhor falou, nunca saiu de dentro da casa dele por causa do pecado. Hoje em dia você pode até pensar que você vai fazer alguma coisa escondido, mas você pode ter certeza que a ira de Deus vai descer sobre você e você pagará muito caro pelos seus erros. Você pode até pensar bem assim: oi, minha amiga Cleo, tudo bem? Que está no Instagram. Você pode até pensar, ou eu vou estar enganando a minha esposa. Sim, você pode até enganar a tua esposa e a Deus. Ah, mas e aí? A minha vida não anda, cara, tudo dá errado. Sim, por causa do seu engano e sua mentira. Larga essas coisas, essas abominações diante de Deus. E Deus vai começar a derramar bênção sobre a tua vida. Fecha essas brechas na tua vida que tem te atrapalhado. E Deus vai começar a fazer o melhor na tua vida, na tua casa e no teu celeiro, para honra e glória do nome de Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, sabe qual que é a pior abominação diante do Senhor? É a pessoa nunca querer ser uma nova criatura diante de Deus e querer praticar as atitudes do velho homem, aquele velho homem que foi morto, que quando você nasceu lá no batismo, aquele velho homem foi apagado e você não quer largar ele. Então Jesus fala bem assim: você não pode estar praticando as atitudes de quem? Do velho homem, da velha mulher. Você tem que ser uma nova criatura diante do Senhor, uma nova criatura diante de Deus, uma criatura que seja exemplo, porque Deus fala para você, para mim, para você: vós sois o que? Sal da terra. Vós sois o que? Luz do mundo. Mas o sal foi insípido, para nada mais presta, a não ser se lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, por que Deus está falando essa situação? Se você andar no seu erro, todo mundo vai olhar para você. Você vai ser uma negação diante das pessoas. Você vai ser abominável. Olha só como que a pessoa, quando ele é abominável, ninguém quer estar perto dele. Quando a pessoa é mentiroso, você gosta de estar perto do mentiroso? Vocês que estão aqui na live não gostam, não é verdade? Do mesmo jeito, Deus fala que a nossa palavra como servo de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Nós não temos que fazer meio termo nem meia curva nas nossas palavras. A nossa palavra tem que ir direto, tá? Deixa as coisas erradas, deixa o engano, deixa a mentira, deixa as coisas que tem desagradado a Deus, e Deus vai começar a justificar a tua vida e a tua história para a honra e glória do nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 18. Isaías capítulo 6, versículo 18. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que bênção! Hoje os irmãos aqui na live estão a bênção do Senhor Jesus, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Isaías 6, versículo 18. Isaías 6, versículo 1 ao 8, que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e o serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma tenaz, uma brasa viva, que tiraram do altar, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir após nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra aqui também foi pregada no domingo. Isaías era um homem que, até no momento que ele viu o Senhor, ele andava nas coisas erradas, ele falava imoralidade, ele falava todo tipo de coisas perversas diante de Deus, ele falava coisas que desagradavam ao Senhor. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele viu
o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele viu o Senhor assentado, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha de todas as situações que ele estava fazendo. E sobre o Senhor existiam os anjos que possuíam 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés. E clamavam uns para os outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus estava chamando aquele homem naquele momento para a santificação. Deus estava chamando o profeta Isaías para a santificação. Deus não queria mais que ele praticasse aquelas atitudes que ele estava praticando. Deus não queria mais que ele praticasse aquelas coisas erradas que ele estava praticando, aquelas mentiras. Naquele momento ele habitava no meio daquele povo impuro, fazia as mesmas atitudes daquele povo impuro, praticava as mesmas obras dele, praticava os mesmos enganos. Mas a partir do momento que ele viu o Senhor, aleluia, aí ele gritou para Deus e falou assim: ai de mim, Senhor, que estou perecendo, porque habito no meio de um povo impuro e pessoas de impuro lábio. Meus olhos, um olho pecador, conseguiu ver o Senhor. Então naquele momento Deus estava mostrando a glória dele, porque Deus queria enviar ele. Aí ele já gritou, aí o Senhor Deus já mandou o anjo falar assim: a quem enviarei? Então o profeta já estava todo preparado, que viu o Senhor, e naquele momento sentiu vergonha diante de todas as situações que ele estava cometendo diante de Deus, e falou assim: ó Senhor, envia a mim. Hoje eu reconheço, Senhor, que eu era abominável, que eu falava imoralidade, que eu falava coisa que desagradava, que mentia, que fazia isso, fazia aquilo. Mas eu estou pronto, Senhor. Naquele momento, quando ele se sentiu vergonha diante do Senhor, um anjo voou com a tenaz e colocou uma brasa viva na sua boca e falou: a partir desse momento todo o seu pecado e a sua iniquidade é tirada. Todo o seu pecado e a sua iniquidade é tirada a partir de agora. Então, a partir de agora, Deus estava fazendo daquele homem uma nova criatura diante dele, uma nova criatura diante do Senhor a partir daquele momento. Então eu falo para você simplesmente uma coisa: Isaías era um homem abominável diante do Senhor, mas Deus deu para ele uma oportunidade. Hoje, na maioria das vezes, nós estamos cometendo coisas que têm desagradado a Deus com as nossas atitudes, com nossas situações. Ninguém, hoje em dia, eu falo para vocês assim, ó, ninguém é bom. Bom é o nosso Deus, mas nós temos que procurar de toda maneira. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos menos do que nada, mas nós temos que procurar de toda maneira nunca entristecer o Espírito Santo de Deus, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, a ira de Deus, ela vem sobre nós. Mas o que é que eu quero falar para você? Tenta, meu amado irmão, nunca tirar a glória de Deus da tua vida. Nunca, meu amado irmão, tenta afastar o Espírito Santo de Deus de sobre você. Então o que eu quero falar? Como que você afasta o Espírito Santo de Deus de você? Corrupção, mentiras, engano, coisas que têm desagradado aos olhos do Senhor. Então, meu amado irmão, eu quero que nesse momento, você que tem a sua Bíblia aí também contigo, abra aí no livro do profeta Zacarias, tá? Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16 ao 17, que diz assim: aleluia. Eis a coisa que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor dos exércitos. Deus nessa noite está falando uma coisa, por mais que seja difícil para mim e para você: fala a verdade ao seu companheiro. Dói, né? Fala a verdade. A verdade, ela vai te levar a muitos lugares. Por mais que seja difícil hoje, muita gente fala para mim bem assim: nossa, muita gente se levanta, até na maioria das vezes que nós vamos até falar algum recado. Pode ser duro do jeito que for, meu amado irmão, fala a verdade pro seu companheiro, não engana seu companheiro não. Por mais que seja difícil, por mais que situações assim, fala a verdade. Não sai do engano. Não pense mal contra as pessoas, tá? Não pense mal contra o vosso próximo. Não pense mal contra o vosso companheiro. Não deseja mal no seu coração contra o seu irmão. Ande correto diante do Senhor.
fala a verdade diante do Senhor, porque se você não fala a verdade diante do Senhor, aquela pessoa que tem amado o juramento falso, aquelas pessoas que têm amado o engano, a mentira, Deus aborrece todas essas situações. Por mais que seja difícil hoje em dia, fala a verdade ao seu irmão. Tá, meu amado irmão? Pode ser difícil, pode ser doído, pode seu irmão zangar com você, mandar você embora da casa dele, se for o caso. Fala a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer no relacionamento. A verdade sempre tem que prevalecer na sua vida financeira. A verdade sempre tem que prevalecer dentro da sua casa. A verdade sempre tem que prevalecer em todas as situações. Se nós temos mentido e desagradar a Deus, cai fora dessa situação enquanto é tempo. Tá bom, meu amado irmão? Para a honra e glória do nome de Jesus. Se temos feito coisas na maioria das vezes que tem desagradado a Deus, se temos mentido contra o nosso irmão pelas nossas costas, pensado mal contra o nosso irmão, feito juramento falso nas costas do nosso irmão, levantado falso testemunho, falado coisas que tem desagradado aos olhos do Senhor, porque o homem pensa bem assim, ó. Eu posso até enganar essa pessoa que está aqui na live. E a Deus, você está enganando? Eu posso até fazer um juramento falso com a pessoa que está aqui na live. E a Deus, você está enganando? Meu amado irmão, cai fora da mentira, tá? Enquanto é tempo. Sai fora dessa situação que tem desagradado aos olhos do Senhor. Sai fora dessa situação que tem destruído a tua vida e tem tirado a sua comunhão diante de Deus. Deixa essas situações erradas. Se eu fiz, eu tenho que assumir, não é verdade? Se eu fiz alguma coisa, eu tenho que assumir. Diante de Deus, eu tenho que assumir as consequências dos meus erros. Eu não tenho. Todos nós temos que assumir as consequências dos meus erros. Mas eu estou sofrendo. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Assume as consequências do seu erro, das suas mentiras, dos enganos. E Deus vai tirar a ira de sobre você. Vamos para o Salmo 5, versículo 4 ao 6. Salmo 5, versículo 4 ao 6. Para a honra do Senhor Jesus. Salmo 5, versículo 4 ao 6, que diz assim, ó: porque tu não é Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão às tuas vistas. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade, e então o temor me inclinarei ao teu santo templo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus hoje não tá brincadeira, não é verdade? Hoje quase os irmãos não estão nem comentando. Comenta aí, meus amados irmãos, manda suas perguntas para nós. Esteja mandando as vossas perguntas para nós aí, participa da live, porque Deus tem o de melhor para cada um de vocês. A palavra de Deus fala bem assim, ó: porque tu não é Deus que tem prazer no pecado e nem na mentira. Aleluia. Nem contigo habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista, a todos que praticam maldade. Destruirá aqueles mentirosos que proferem mentira. Hoje, muitas pessoas têm falado bem assim: eu vivo no tempo da graça. Eu posso mentir, posso fazer isso, fazer aquilo. Hoje eu vivemos no tempo da graça. O tempo do Antigo Testamento já passou. Quem já viu falando essa situação aí? Acho que todos que estão aqui na live já viu falando. Agora nós vivemos o Novo Testamento, o tempo da graça. Muitas pessoas estão usando a graça de Deus para andar no engano. Muitas pessoas têm usado a graça do Senhor para viver na mentira, no engano. E Deus tem abominado. Deus fala bem assim, ó: não erreis, Deus não deixe. Ele colhe tudo que o homem está plantando errado diante do Senhor, ele vai colher. Tudo que o homem tem tentado dar um tom mentindo, proferido mentiras, proferido engano, tentado falar bem assim, ó, eu vou fazer, Deus não vai ficar, Deus está sabendo tudo, tá? A primeira coisa que vai ser aberta no dia do juízo vai ser o livro das tuas obras e o livro da vida. Então, o que eu quero falar para você hoje? Você que está pensando, na maioria das vezes, de permanecer nas coisas erradas, cai fora disso enquanto é tempo diante do Senhor, para que o Senhor se vire para você e tenha da tua vida misericórdia. Então, o que eu quero falar para você nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus: tira as coisas, aleluia,
aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, as coisas que tem te atrapalhado diante de Deus. Para de mandar na mentira, para de andar desejando morte do teu irmão, para de ser fraudulento, para de ser isso e aquilo. Deus vai fazer, porque a vingança ela pertence a Deus. Se Deus querer fazer uma coisa hoje, Ele vai fazer, não vai ou não vai. Deus, Ele não tem prazer na iniquidade. Deus não tem prazer no homem pecador que continua fazendo pecado, que continua mentindo, que continua adulterando, que continua fazendo todas aquelas práticas erradas. Deus não tem prazer nessas pessoas. Deus tem prazer no homem que reconhece, que se arrepende de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito diante do Senhor. Deus tem prazer naquela pessoa que sabe bem assim: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. E eu sei, Pai querido, Pai amado, que eu não sou nem digno mais de ser chamado teu filho. Deus, que eu pequei contra os céus, pequei contra Deus. Aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus. E na maioria das vezes eu não sou nem digno mais de ser chamado teu filho, mas me perdoa, me deixa ser como teu servo, teu jornaleiro. Mas Jesus fala bem assim: não, tu sempre serás meu filho a partir do momento que você reconhece que você pecou, que você errou. E que só eu posso mudar a tua vida e a tua história para a honra e glória do nome de Jesus. Só eu posso mudar a tua situação, meu filho amado. Só eu posso mudar a tua casa. Só eu posso mudar teu casamento. Só eu posso mudar a tua vida financeira. Só eu posso mudar todas as situações. Acredite em mim. Primeiramente, eu não tenho prazer no seu pecado. Eu não amo o seu pecado. Eu amo você que é pecador, capaz de reconhecer que você é um pecador, que você peca diante do Senhor e que você, aleluia, para a honra e para a glória do nome de Jesus, é capaz de reconhecer que Deus é capaz de perdoar todos os seus pecados. Abra, para nós encerrar esse belo estudo de hoje, abra a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, para nós encerrar esse belo estudo de hoje. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Aleluia. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma não tem, a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pé que apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Até os contendeiros dentro da igreja aí, muito cuidado, tá? As pessoas que têm contendido, que têm causado destruição, contenda dentro de igreja aí, muito cuidado para quem está ouvindo a palavra de Deus aqui, muito cuidado, pessoas que são mexeriqueiros, fuxiqueiros diante de Deus, muito cuidado, Deus abomina, Deus aborrece a situação, tá? Pessoas que maquinam os pensamentos viciosos, pensamento de maldade para destruir as pessoas, para destruir a vida do seu próximo. Deus tem abominado essa situação aí, Pés que apressam para correr a fazer o mal, pés que apressa a destruir a vida do seu próximo, pés que apressa a trazer destruição na vida do seu próximo, mãos que derramam sangue inocente, pessoas assassinas, homicidas que têm derramado sangue inocente aí de pessoas que na maioria das vezes línguas mentirosas são abominação diante do Senhor. Olhos altivos, desejar demais as coisas dos outros, tá? Tira essa situação da tua vida, querer entrar na casa dos outros, ficar desejando as coisas dos outros, cobiçando as coisas dos outros, cobiçando a mulher do teu próximo, invejando a vida do teu próximo. Cai fora dessa situação enquanto é tempo, meu amado irmão, porque todas essas coisas nosso Deus aborrece. Todas essas coisas Deus tem aborrecido e Deus tem se virado diante dessas pessoas que têm feito coisas que na maioria das vezes têm destruído até a sua própria vida. Então nessa noite, você que esteve comigo aqui nesse estudo, eu quero muito agradecer você, para a honra e glória do Senhor, primeiramente a Deus. Nós estamos agradecendo ao Senhor e pedimos a você que continue conosco, continue ouvindo a palavra de Deus aqui pela live, por esse canal aqui que a gente temos aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, na certeza que Deus tem uma palavra sempre ao vosso coração, na certeza que Deus sempre vai estar abençoando a tua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você que participou desse estudo nessa noite, o que o nosso Deus venha recompensar você, para a honra e glória do nome de Jesus. Você que
participou desse estudo nessa noite. Se teve alguma coisa que talvez desagradou, que Deus te perdoe, tá? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada e anunciada, e que o Senhor Jesus, que essa palavra dessa noite você guarde no seu coração. Nesse momento, eu quero pedir também aos irmãos que puderem nos ajudar. Nós estamos, graças a Deus, agora, graças a Deus, abriu as igrejas, né? Mas temos que estar pagando os aluguel da igreja, temos que estar pagando algumas despesas, e eu tenho certeza que sempre o Senhor Deus tem mandado providência. Eu tenho certeza que sempre o nosso Deus vai continuar mandando, e sempre o nosso Deus vai continuar te abençoando para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nesse momento nós vamos estar orando por você que está aqui na live, vamos estar orando por você que está aqui nessa noite, vamos estar intercedendo ao Senhor. Você que tem alguma coisa, se tiver alguma pergunta para nós, manda aqui no direct aí da live. Você que tiver alguma pergunta para nós, manda para nós aqui agora. A gente vamos estar pronto para tirar a sua dúvida em alguma situação que você ficou diante desse estudo. Se você não tiver nenhuma pergunta também, que o Senhor Deus te abençoe grandemente, poderosamente e ricamente, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós vamos estar orando para encerrar essa live dessa noite. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que visita a sua casa, visita o teu celeiro e visita a tua vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando nessa noite. Pai, eu quero que o Senhor Deus abençoe os teus filhos que estão aqui nessa live. Meu Deus, eu quero pedir, Senhor Jesus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. E eu quero pedir, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, que o Senhor vai de encontro a cada um dos teus filhos, meu Pai, retirando todo o levante, toda a fúria do inimigo contra eles. Pai querido, Pai amado, eu quero pedir, Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, que o Senhor Deus continua, meu Pai, a direcionar, a conduzir, meu Pai amado, a vida de cada um, meu Pai amado, dos teus filhos. Deus, nesse momento, Senhor Jesus, livra, meu Pai amado, os teus filhos das línguas falsas, fraudulentas, mentirosas. Livra os teus filhos da inveja, meu Pai, da contenda, meu Pai amado, dos olhos altivos, meu Pai, dos cobiçosos. Livra os teus filhos, meu Pai amado, da mentira, meu Pai, do engano, meu Pai. Livra os teus filhos, meu Pai amado, de todas as coisas erradas, meu Pai, que não tem provido, que tem desagradado aos olhos do meu Deus. Pai querido, Pai amado, blinda os teus filhos, proteja eles. Meu Deus, visita todos, Senhor Jesus, que estão aqui nessa live. E venha, Senhor Jesus, guardar, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos, meu Pai. Para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós estamos orando, Senhor Jesus, nesse momento, para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos pedindo, Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai. Continua, meu Pai amado, a abençoar, meu Pai, cada um, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós pedimos a tua proteção nesse momento, meu Pai. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu poder, meu Deus, que o Senhor Deus visita, meu Pai, a casa de cada um, meu Pai, que está aqui nessa live, que tirou o seu tempo, meu Deus amado, para ouvir a tua palavra, que tirou o seu tempo, meu Deus amado, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube, meu Pai. E eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor continue, meu Pai, a abençoar, a direcionar, Senhor Jesus, cada um, meu Deus querido, meu Deus amado. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor Deus recompensa cada um. Livra, meu Pai, os teus filhos do coronavírus. Livra os teus filhos das pragas, da seta, dos mal, de toda a cilada do diabo. Livra os teus filhos, meu Pai amado, de todo levante, de toda a fúria do inimigo. Meu Pai querido, meu Pai amado, nós estamos orando, meu Pai, por cada um dos teus filhos nesse momento, pedindo ao Deus vivo, Senhor Jesus, que o Senhor continue, meu Pai, a abençoar, meu Deus, cada um. Continua a visitar os meus irmãos, continua a visitar cada irmão, Senhor Jesus, que está aqui na live. Senhor Jesus, continua, Senhor Jesus, fazer, meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Meu Deus, abençoe a todos, Senhor. Guarde, segura nas mãos de cada um, meu Deus, e dê a resposta, meu Pai amado, para todas as pessoas que estão aqui na live. Meu Deus querido, meu Deus amado, visita a família de cada um, visita a casa de cada um, Senhor Jesus, e vai repreendendo, meu Pai, todo mal, Senhor Jesus, contra os teus filhos, e vai jogando todo mal por terra, Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Visita quem está doente, visita os hospitais, visita, Senhor Jesus, a todos, meu Pai querido, meu Pai amado, visita, Senhor Jesus, quem está na estrada, visita, Senhor Jesus, quem está no trabalho, visita, Senhor Jesus, quem está, meu Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, de alguma maneira, Senhor, em alguma ocupação, Pai.
E eu peço nesse momento, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor Deus continue a abençoar os teus filhos que tem tirado o teu tempo para assistir as lives, que tem tirado o teu tempo, meu Deus, para ouvir as nossas orações, meu Pai, ouvir, meu Pai, o que Deus tem determinado. E eu quero pedir e declarar sobre cada um a bênção e a vitória, que o Senhor Deus continua curando, que o Senhor Deus continua tirando, levando sobre si todas as dores, toda a enfermidade, toda a depressão, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o peso, todo o medo, que o Senhor Jesus continua, meu Pai querido, meu Pai amado, a fazer, Pai amado, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus continue direcionando. Esteja conosco na quinta-feira, nós teremos um culto de libertação aqui por esse canal do YouTube, do Facebook e do Instagram, crendo que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida somente o diferencial. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando, que o Senhor Deus continue direcionando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por cada um que participou da live, muito obrigado por cada um de vocês que participaram conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe. O pastor Márcio se despede. Que Deus abençoe vocês. Amém?